Por séculos, histórias de criaturas misteriosas cativaram nossa imaginação. Essas histórias, passadas de geração em geração, falam de seres que desafiam nossa compreensão do mundo natural. Do imponente pé grande do noroeste americano ao chupacabra, o bebedor de sangue das Américas, e ao serpentiforme monstro do lago Ness das terras altas da Escócia, esses criptídeos continuam a nos intrigar. Serão eles criaturas reais, escondidas da ciência convencional, ou são produtos da nossa imaginação coletiva, alimentados pelo folclore e por interpretações equivocadas? O debate continua, com evidências e teorias oferecidas por ambos os lados. Esta exploração mergulha nos mistérios que cercam o pé grande, o chupacabra e o monstro do lago Ness. Examinaremos as evidências, analisaremos as perspectivas científicas e consideraremos os contextos culturais e históricos que moldaram essas lendas duradouras. Junte-se a nós enquanto nos aventuramos no mundo do desconhecido, onde o mito e a realidade se entrelaçam, e a linha entre crença e ceticismo se torna tênue. As densas florestas da América do Norte guardam o mistério do pé grande, também conhecido como Sasquatch. Histórias de tribos indígenas americanas descrevem uma criatura humanoide grande e peluda que perambula pela mata. Relatos modernos frequentemente vêm de caminhantes e entusiastas de atividades ao ar livre que afirmam ter encontrado a criatura ou encontrado evidências de sua presença. Pegadas, muitas vezes de tamanho enorme e sem quaisquer características animais reconhecíveis, são frequentemente citadas como prova da existência do pé grande. Testemunhas descrevem uma criatura poderosa, coberta de pelos escuros e ereta como um humano. Os cientistas permanecem céticos. Eles argumentam que as pegadas podem ser farsas ou rastros de animais mal identificados. A falta de evidências físicas concretas, como um corpo ou ossos, alimenta a dúvida científica. Alguns propõem que os avistamentos de pé grande podem ser ursos ou outros animais conhecidos mal identificados. No entanto, o significado cultural do pé grande não pode ser ignorado. As lendas indígenas americanas são ricas em histórias dessas criaturas. Alguns acreditam que esses contos podem ter raízes em encontros com o Gigantopithecus, um macaco pré-histórico gigante que habitou partes da Ásia. Será que uma criatura semelhante poderia ter existido na América do Norte, sobrevivendo sem ser descoberta na vasta região selvagem? O mistério do pé grande persiste, alimentado por relatos anedóticos e pistas tentadoras. Enquanto a ciência exige provas concretas, a lenda continua a capturar nossa imaginação. Emergindo do folclore de Porto Rico, o chupacabra é relativamente novo no mundo dos criptídeos. Seu nome, que significa chupa-cabras em espanhol, reflete o suposto comportamento da criatura, atacar e sugar o sangue do gado, principalmente cabras. Relatos sobre o chupacabra frequentemente descrevem uma criatura bizarra, com garras afiadas, espinhos nas costas e olhos vermelhos brilhantes. Criadores de animais, muitas vezes, encontram seus animais mortos, completamente drenados de sangue, com marcas de perfuração no pescoço. Os cientistas atribuem esses ataques a predadores conhecidos, como cachorros selvagens ou coiotes. Eles sugerem que os detalhes exagerados do chupacabra são resultado do medo e de identificações incorretas. O aspecto de sugar o sangue, argumentam, é uma parte natural da decomposição, mal interpretada por aqueles que descobrem as carcaças. No entanto, o chupacabra se enraizou na consciência cultural das Américas. Avistamentos são relatados muito além de Porto Rico, com relatos vindos do México, do sudoeste dos Estados Unidos e até mesmo do sul do Chile. Alguns traçam paralelos entre o chupacabra e os mitos antigos de criaturas vampíricas que atacam o gado e espalham o medo nas comunidades rurais. Essas histórias, encontradas em várias culturas ao longo da história, sugerem uma conexão mais profunda com nossos medos primitivos do desconhecido. Enquanto a ciência busca uma explicação racional, o chupacabra continua a assombrar a noite, deixando para trás um rastro de medo e especulação. Nas profundezas do Lago Ness, um vasto lago de água doce na Escócia,
espreita uma lenda tão antiga quanto as terras altas circundantes, o monstro do Lago Ness. Carinhosamente apelidada de Nessie, essa criatura é frequentemente descrita como um animal semelhante a um plesiosauro, com um pescoço longo e várias corcovas quebrando a superfície da água. Os avistamentos de Nessie datam de séculos, com relatos transmitidos através de gerações do folclore escocês. Nos tempos modernos, fotografias borradas e leituras de sonar alimentaram a crença de que algo desconhecido reside nas profundezas escuras. Os cientistas permanecem descrentes. Eles propõem que os avistamentos podem ser ondas, focas ou até mesmo enguias grandes mal identificadas. A topografia subaquática única do lago, com suas profundas trincheiras e correntes, pode criar movimentos incomuns na água, facilmente confundidos com uma criatura grande. Apesar da falta de provas definitivas, a lenda de Nessie persiste. A criatura se tornou um ícone da Escócia, atraindo turistas e pesquisadores de todo o mundo. Alguns acreditam que o monstro do Lago Ness pode ser uma relíquia do passado pré-histórico, um plesiosauro sobrevivente que de alguma forma escapou da extinção. A busca por Nessie continua, impulsionada pelo fascínio pelo desconhecido e pela possibilidade de que uma criatura lendária possa realmente existir em nosso mundo. Enquanto a ciência convencional busca explicações para criptídeos dentro do reino dos animais conhecidos e fenômenos naturais, a Bíblia deixa aberta a possibilidade de que todos esses fenômenos sejam causados pelo enganador. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João 8,44. Teorias alternativas oferecem possibilidades mais não convencionais. E Nessie podem ser seres interdimensionais, ou até mesmo visitantes extraterrestres. Os defensores da teoria interdimensional argumentam que essas criaturas podem existir em realidades paralelas, ocasionalmente cruzando para o nosso mundo. Isso poderia explicar sua natureza elusiva e a falta de evidências físicas concretas. Outros acreditam que os criptídeos podem ser o resultado de experimentos secretos do governo ou manipulação genética que deu errado. Algumas culturas veem essas criaturas através de uma lente sobrenatural. O pé grande, por exemplo, é frequentemente visto como um espírito nas tradições indígenas americanas, enquanto o chupa-cabra às vezes é associado à bruxaria ou forças demoníacas. Embora essas teorias alternativas não tenham o rigor científico das explicações convencionais, elas capturam a imaginação e oferecem um vislumbre das possibilidades ilimitadas que estão além do reino de nossa compreensão atual. Apesar de décadas de pesquisa, inúmeros relatos de testemunhas oculares e peças tentadoras de evidências, a existência de criptídeos como o pé grande, chupa-cabra e o monstro do Lago Ness permanece sem comprovação. O debate entre crentes e céticos continua, alimentado pela falta de provas definitivas. A ciência exige evidências rigorosas, como amostras de DNA, restos de esqueletos ou documentação fotográfica e em vídeo clara. Até que esse tipo de evidência seja apresentado e verificado, essas criaturas provavelmente permanecerão envoltas em mistério. No entanto, a falta de provas definitivas não nega o impacto cultural e o fascínio duradouro por esses criptídeos. Eles representam o desconhecido, os cantos inexplorados do nosso mundo e de nossa imaginação. Sejam criaturas reais, animais mal identificados, ou produtos do nosso folclore coletivo, eles continuarão a nos cativar e nos inspirar a questionar o que pensamos que sabemos sobre o mundo ao nosso redor. Talvez, um dia, o mistério seja resolvido. Até então, a busca por provas continua, impulsionada pela curiosidade, um senso de admiração e o desejo humano duradouro de desvendar os segredos do desconhecido.